Oi, pessoal, bom dia! Hoje, sábado, dia 4 de dezembro. Não vou dizer aqui que esse ano passou correndo, porque todo mundo está falando que esse ano passou correndo. Então, hoje, 4 de dezembro, sábado, começamos mais um Papo de Amigurumeira. E hoje nós vamos tentar um formato um pouquinho diferente. Thalita não está aqui do meu lado, mas ela vai estar aqui. Vamos ver? Tentar de novo. Ah, tá aqui. Oi, Thalita. Oi! Peraí, deixa só eu tentar ajeitar aqui um pouquinho mais. Aí. Isso. Tudo bom? Então, pessoal, tudo bom? Hoje é Papo de Amigurumeira, tela dividida em duas, porque a Thalita está lá em Curitiba, eu estou aqui. Então, hoje é sábado, 10 horas da manhã, e eu sou a Teca, da Imaginariando. Hoje eu lembrei! Sou a Teca, da Imaginariando, né? Eu ajudo pessoas a criarem seus próprios amigurumis do zero. E hoje nós temos mais um papo de amigurumeira que eu espero que vocês gostem bastante. O assunto é bem interessante, né, Thalita? Sim. Eu queria pedir só para quem entrar aí, avisar a gente se tá certo o som, porque normalmente eu entro pelo meu celular e fico ouvindo a gente falando e vejo que tá tudo certo. Então agora eu preciso da ajuda de pessoas aí para me dizer. Então. Eu também sempre entro com o microfone, mas aí tem aquele problema, uso o microfone, não ouve. Enfim, por favor, digam se vocês estão ouvindo tudo direitinho, se a gente não está falando, vocês só estão vendo a boca mexendo. Então Ai, vamos que, lá. que coisa que esse negócio aqui fica na minha frente. Bom, mas tudo bem. Eu tô te vendo bem. Então tá bom, eu também estou te vendo bem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Você me apresentou já? Já, né? Ainda não. Não? Não, na outra tela aqui embaixo, Hum. tá a Thalita, minha filha, que sempre participa comigo do Papo de Amigurumeira. E é a pessoinha que vai me crivar de perguntas aqui. E é claro, vocês também. Eu espero que vocês também façam perguntas, né? Para gente, para esse papo ficar mais interessante. Tá ótimo, legal. Ai, Vamos tem lá, gente Thalita. respondendo. Para mim não tá aparecendo os comentários. Azar seu, agora eu tô vendo. Bom, então tá. Então vamos lá. Qual é o assunto de hoje? Inclusive, essa é a minha primeira pergunta. Qual o tema de hoje e por que ele foi escolhido? Então, o tema de hoje até fui eu mesma, né, que sugeri, receitas versus tutoriais. E por que ele foi escolhido? Na nossa semana Desafio do Amigurumi Criativo, a gente fez algumas pesquisas e o que a gente detectou foi que as pessoas têm uma certa dificuldade em ler receitas. E muitas fazem, apesar de já fazerem amigurumis, fazem sempre com tutoriais. E o que acontece? Então, quem tem dificuldade para ler receita e só faz com tutoriais, acaba sempre ficando dependente desses tutoriais. Então, o tema de hoje é esse, receitas versus tutoriais. É Ah, tá. isso. É isso? E não, e eu ia falar que a gente colocou esse título, né? Versus tutoriais, parece que é um contra o outro, assim. É, Não, né? Só para esclarecer, por que que colocou versus tutoriais? É por causa disso, né? Que as pessoas muitas não é. vezes usam o tutorial meio que substituindo a receita, né? Isso, é. Não é versus porque é um contra o outro, não. Nada contra, inclusive porque tutorial é ótimo quando a gente está aprendendo, né? Você vê o ponto ali sendo feito de perto, com clareza, né? E nem sempre dá para a gente ter uma professora do lado. Então, o tutorial ele resolve vários problemas, né? Só que a gente não pode ficar dependente do tutorial, né? Você tem que aprender a andar com as próprias pernas. Então, é por isso, receitas
a gente não sabia o que colocar, né? Colocou receitas versus tutoriais, mas não é um contra o outro, não. Eu vou só tirar essa plaquinha aqui que está me atrapalhando, mas pode ir falando que eu estou ouvindo. Nossa, eu não tô vendo, não tá aparecendo nada pra mim, na verdade, aqui de comentário, nem nada. Então, se tiver comentário, acho que você que vai ter que ver aí, mano. Eu vou responder. Pode deixar. Tá. Qual o problema de fazer amigurumi através de tutoriais? No caso, sem receita. Bom, o que eu falei, quando você está começando, é uma boa ideia você seguir tutoriais, porque você tem essa visão mais próxima. Às vezes tem alguns tutoriais que são filmados em velocidade mais lenta. Então, realmente, para quem está começando, é uma coisa bem interessante. Ainda mais agora, essa fase que a gente passou de pandemia, nem todo mundo teve oportunidade de ir num lugar que tenha professor. Normalmente as lojas que vendem linhas, né, eles trazem professores de amigurumi. Mas com a pandemia nem sempre dá para a pessoa ter um professor do lado. Então o tutorial, nesse ponto, ele é muito interessante. O problema de você ficar dependendo do tutorial é que você não aprende a ler receitas e aí você não consegue sair daquele ninho do tutorial. Porque aquelas receitas bonitas, aquelas receitas diferentes, não tem tutorial. Então você fica sempre preso àquelas receitas que tem o tutorial. Então o que aconteceu? Na pesquisa que a gente fez, aconteceu de algumas pessoas falarem isso, sabe? Eu só faço se tiver o tutorial, sabe? Então, deu para perceber claramente que existe sim, existe uma dificuldade para ler receitas. E eu não tiro a culpa das pessoas, não, porque tem receita que, olha, acho que nem com tutorial a gente entende, né? Mas é sempre bom você se forçar a ler a receita, sabe? E ir entendendo ela, porque uma que você desenvolve essa capacidade de ler e entender o que está sendo feito ali. A outra é que quando você começa a observar a receita, você começa a ver como que se desenvolve o amigurumi, o que cada aumento, cada diminuição causa. Que é diferente, quando você está vendo o tutorial, a pessoa fala assim, agora nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. É diferente de você ler numa receita toda a linha de instrução daquela carreira, sabe? Você começa a perceber como é que aquela carreira está funcionando para dar forma no seu amigurumi. Então é por isso que tutorial é interessante, mas é bom a gente começar a treinar isso, né? De ler a receita e aprender o que acontece. Outra coisa, né, outro porém do tutorial é o seguinte, tutorial roda na internet. Então, a gente sabe, o crochê que eu vou falar, um trabalho manual portátil, né? Você pega a sua agulha, a sua linha e leva para qualquer canto e faz. O amigurumi entra na onda. Gente, vocês estão ouvindo esse monte de caminhão? Acho que meu vizinho hoje... Não. Eu tô ouvindo um monte de passarinho só. Ainda bem, porque acho que o vizinho hoje levantou, tá apaixonado pelo caminhão. Como eu ia dizendo, o crochê é para ser portátil, né? É que nem violão. Você cata ele e leva e faz em qualquer lugar. Não é um piano que você tem que carregar junto com o caminhão. E quando você fica dependendo do tutorial, você depende por tabela da internet. Então você não vai poder fazer em qualquer lugar. Você vai ter que estar num lugar que o seu telefone pegue a internet, ou que necessariamente tem uma rede. Então, esse é um dos motivos que você acaba ficando dependente, né? E muito restrito, quando está só no tutorial. Outra coisa, eu não sei se você falou, que eu acabei me saindo aqui um pouco do... Meu pensamento ficou voando aqui. Que você falou que é restrito também porque não tem muitos tutoriais, né? Aquelas receitas bonitas Isso. não estão em tutoriais, Geralmente não isso? tem isso.
Aham. E acho que uma coisa interessante para falar é que, além de tudo, normalmente, eu acho que as pessoas que fazem por tutorial procuram tutoriais brasileiros, né? Que, tipo, quem é brasileiro procura um tutorial É, brasileiro. E então, então essa também é tem outra isso, né? coisa. Tem isso, você acaba ficando muito restrito, né? Você sempre está procurando tutoriais em língua portuguesa de receitas e acaba ficando restrito a esse pequeno grupo, esse pequeno universo, né? Os tutoriais brasileiros, aquelas receitas mais complicadas, que tem alguma coisa diferente que você poderia aprender, você acaba não aprendendo porque não tem tutorial, e a gente vê isso, né? As designers, elas lançam essas receitas, ou mesmo alguns sites, aqueles que a gente colocou lá, que tem receitas Na lista gratuitas, lá, né? isso, eles têm as receitas lá, mas nem todas têm tutorial. Então a pessoa pega a receita e acaba tendo dificuldade para fazer. É claro que todo mundo que pegar uma receita e que segue um tutorial e começar a ver a receita versus a imagem, você acaba entendendo o que está escrito. E isso também faz parte do aprendizado. Então, Uhum. isso é uma boa coisa até para você fazer, para começar a ler a receita, né? Entender o que está acontecendo. Eu acho que é aquilo que você sempre fala aqui, né? Que é prestar atenção no que está fazendo, fazer Sim, conscientemente, né? Porque o tutorial a gente tende a só repetir o que ela está fazendo ali, não presta isso. atenção. Eu não sei, porque eu não sou amigurumeira, mas eu digo por mim, quando eu vejo tutorial de, sei lá, roupinha de boneca. Aí vou lá e se eu faço assim, só correndo igual a ela, depois eu já esqueci tudo, já nem lembro mais a lógica do negócio, né? Então, é aquela coisa de Então, fazer conscientemente mesmo, né? isso. E, assim, eu tive olhando alguns tutoriais, né? Até em outras línguas, e acontece o mesmo problema. O que que acontece? Tem alguns que a pessoa fala lá o que vai fazer naquela carreira e aparece escrito embaixo. Esse até é menos pior, porque você está vendo o que está se passando. Mas tem, a maior parte dos tutoriais não tem legenda. Então, simplesmente a pessoa fala lá, 3 pontos baixo e aumento, e sai fazendo aquilo, e você, se você não ouviu, você não está sabendo o que ela está fazendo. E outra coisa que é interessante do tutorial, bom dia, Liarte. Bom dia. Hoje sou eu que vou ter que ler, sabe? Porque a Thalita não está vendo nada das Não tô vendo legendinhas nada, aqui. não tô vendo quem entra, não tô vendo comentário, não tô vendo nada. É, Não hoje sei eu nem quantas botei pessoas ela de estão castigo. online, que o negócio aqui travou e tá travado. Então, mas deixa eu continuar falando do tutorial. Olha só, quando a pessoa fala ponto baixo mais aumento, você está vendo. E quando você vê, você não associa o que, por exemplo, aumento, como que aparece escrito na receita. Como que aparece escrito 3 pontos baixos mais aumento numa receita? Então é isso que eu falo, de você ficar viciado no tutorial e não aprender a ler a receita. E assim, de novo, não estou falando contra os tutoriais, são muito importantes para quem está aprendendo, mas não fique viciado nisso, porque isso aí te restringe muito, né? Restringe tanto com relação à internet, com relação às receitas mesmo. Uhum. Outra coisa que dá para pensar é que, bom, tutorial é um vídeo, né? E É um daí vídeo. você fica naquela coisa de vai fazer a peça, além de você é, ter essa coisa que você falou de depender da internet e tal, né? Fica meio restrito para levar para outro lugar. Além de tudo, você coloca lá o play, aí começa a fazer, daí para, aí volta, daí vai e volta, né? É diferente de uma receita que você leva o negócio, lê lá, e, enfim, É. continua da onde parou, né? Não fica assim, vai e volta, para. E tem assim, quando a peça é muito grande, eu fiz algumas coisas com tutorial. Quando a peça é muito grande, então tem uma carreira comprida, assim, daí a pessoa fala a instrução e acelera. Aí pensa bem, acelera. Você já
tem que fazer só pelo que você está ouvindo e vendo. A pessoa acelera, lá no meio da carreira você já não sabe mais o que você está fazendo, aí você tem que parar, daí você volta e aquilo. Quando volta, não volta onde estava. Realmente é complicado. Mas não deixa de ser válido o tutorial, não deixa de ser Sim. válido. Passo a passo, né? Como Uhum. eu falei, Ei, e deixa eu ensina bastante perguntar, coisa. assim que você falou, né, de peça grande, que não é amigurumi no caso, né? Mas para Não, amigurumi eu fico pensando, porque você sempre fala na história do amigurumi sem espiral, aquela coisa, sempre contar certinho os pontinhos. Isso também não é um problema por ser tutorial, assim, porque bem isso, acelera, daí não sei se é mais difícil por causa disso também, que você se perde na contagem dos pontos e tal. então, é, a receita escrita, ela normalmente segue um padrão. Quando eu falo normalmente, as receitas que têm mais ou menos uma boa qualidade. Então, quando você termina uma carreira, apesar de ser em espiral, é aquilo, você vai colocar um marcador para não perder o começo da carreira. Quando você termina uma carreira, lá na instrução daquela carreira, no final, tem entre parênteses o número total de pontos. Então, você terminou a carreira, você confere os pontos, ou você vem contando os pontos, chega no final, você tem exatamente aquele número. E eu sempre chamo atenção disso, porque o amigurumi normalmente não é uma peça muito grande, então um ponto de diferença, ele deforma o amigurumi. E quando você faz por tutorial, nem sempre eles falam o número de pontos total da carreira. Então você faz, você termina a carreira, mas não sabe direito quantos pontos tinha que ter, aquela coisa, né? Na receita sempre está, sempre não, né? Minto. Normalmente está descrito quantos Ou pontos tem no deveria final. estar, né? Ou deveria estar escrito, pois é. Uhum. Uhum. Outra coisa que a gente até conversou esses dias é o fato de se a pessoa só faz por tutorial, não tem nem contato com receita, às vezes até por medo, né? Ela não tem capacidade de julgar a receita, né? Tipo assim, essa receita que eu peguei é boa, Pois essa é. receita que eu peguei é ruim. Tem isso, né? Porque a gente às vezes fala, a receita foi mal escrita. Tem muita receita mal escrita. Tem receita que vem com erro. Você vê a foto, é uma coisa. Você faz, executa a receita, sai outra, né? Mas isso você só vai saber julgar se você fizer. É que nem livro. Não dá para dizer que o livro é bom ou é ruim antes de ler, né? Você só vai saber se é bom ou se é ruim depois que você lê o livro. A receita é a mesma coisa. A não ser que seja muito ruim mesmo, aquela que você olha assim e fala, meu Deus, mas eu não sei nem por onde começar. Aí você já está na cara que não dá, né? Mas normalmente você tem que se forçar a ler e entender o que está escrito. Eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou com uma receita bem na minha Eu frente. imaginei. Você tem que tentar entender o que está escrito. Quanto mais você presta atenção no que está escrito, você vê o que está acontecendo no amigurumi, o que você está fazendo, né? O que você está desenvolvendo. E isso também é uma coisa interessante, quando eu falo que eu ajudo as pessoas a criarem seus próprios amigurumis do zero, é uma coisa que eu queria falar, assim, que uma das coisas importantes para quem quer criar amigurumi é entender receita. Não adianta pular essa fase, não adianta você falar assim, não, mas eu já sei fazer amigurumi, eu vou sair criando. Não vai, não. Você tem que ler receita, você tem que entender receita, você tem que entender o que você está fazendo. E também você tem que aprender a escrever receita. Que não adianta nada, você cria um amigurumi lindo, maravilhoso, e não sabe colocar aquilo no papel. Né? Então, Depois para não vou reproduzir, né? dizer, é, não vou dizer que de cara você já vai escrever uma receita perfeita. Não, não vai. Até porque de cara a gente não faz nada perfeito, né? Mas assim, você vai testando, vai melhorando, né? Inclusive para ler receita, sabe? Quantas vezes você pega, né, uma receita, lê e, acho que é isso, faz e não era isso, volta, faz de novo, né? Mas é muito importante você aprender, sim, a ler, aprender a interpretar,
e também aprender a dar palpite na receita. Quando você começa a olhar a receita e falar, poxa vida, aí já está no ponto de você começar a escrever uma receita. Uhum. Assim, acho que até deve ter quem crie sem saber ler, sem saber, mas assim, cria uma vez só, né? Tipo assim, criou e nunca mais reproduz aquilo, porque para reproduzir a mesma coisa sem ter feito Sem receita, ter isso sem por ter, escrito, acho que difícil, a né? não ser que a pessoa tenha uma memória brilhante, não é o meu caso, né? Então, é fazer de primeira e Pois é. memorizar a receita sem escrever. Porque é outra coisa, né? Para quem cria amigurumi, sabe que o amigurumi você não cria assim, numa sentada só. Ah, vou fazer um Papai Noel aqui. Senta e ok, saiu o Papai Noel. Não é assim. Você tenta de um jeito, aí o pé não fica do jeito que você quer, aí o corpo não fica do jeito que você quer, então você faz, desmancha, né? Esse tipo de coisa. Não é para você sentar e fazer de uma vez. E quando você está fazendo, se você não está escrevendo o que você está fazendo, o que, que acontece? Você começa a fazer. Tem um erro, você desmancha. Tá passando carro de alguma Agora, coisa aí, né? é isso que eu ia dizer, agora está passando o carro do peixe. Ah, tá. Então, você começa a fazer o amigurumi. Tem um erro, não ficou do jeito que você queria? Quando você está criando, você vai desmanchar e fazer de novo. Mas aí, se você não escreveu, é muito comum você repetir exatamente o mesmo erro. É aquilo que acontece com a gente em qualquer situação. Você erra uma vez, você continua errando no mesmo ponto até que você olha com outros olhos aquilo, sai, toma um cafezinho, assiste qualquer coisa, conversa com o vizinho, volta. Puxa vida, está aqui o erro. É assim. O amigurumi é a mesma coisa, só que se você não escrever, você não vê o erro. E você vai repetir ele. Uhum. Então, ler receita é importante? É muito importante. Fazer amigurumi por tutorial é legal? É, quando você está começando. Começou, já tenta se livrar do tutorial e ler as receitas. Uhum. Agora, sim, como que você acha que quem está ouvindo aí a gente, que eu não sei quem são, não sei quantas pessoas são, não sei nada, então se Então, pronuncie, como que essas pessoas que não sabem ler receita ou têm problemas com ler receita podem começar a aprender a ler assim? então, uma maneira de começar, mas antes disso, tem várias pessoas aqui, eu vou até pedir desculpa porque eu estou um pouco longe do celular e eu não consigo enxergar o que está escrito. Mas tem bastante gente entrando ali e eu não consigo ver. Oi para todo mundo que está entrando. Oi, oi, gente. Então, é assim, se você conseguir um tutorial que venha junto com uma receita, e para isso tem alguns que são bem legais, por exemplo, os da Círculo. A Círculo tem receitas que tem tutoriais. A Imaginalinha também, Imaginalinhando também tem receitas com tutoriais. Então você baixa a receita, você pode até fazer pelo tutorial, mas você tendo a receita, você vai entendendo o ponto que é falado ali, como ele é escrito na receita. Então, isso é importante. Se você quer aprender, é assim que a gente faz. Você pega o tutorial e pega a receita daquele tutorial e tenta associar uma coisa com a outra. Aí, lá onde ela fala um ponto baixo mais um aumento, você procura na receita onde está isso. Ah, é assim, então, que é representado o ponto baixo. É assim, então, que é representado o aumento. E é assim que a gente vai aprendendo a ler. Uhum. Tá, e você tem um resuminho para passar, um exercício, alguma coisa, por favor? Então, eu trouxe aqui, é que eu estou falando, como eu disse, estou falando. Peraí, deixa eu ver. Alguém respondeu ali, eu não consigo ver o nome, mas eu aprendi a ler receita assim, olhando a receita e o vídeo. Bem isso.
né? Eu Você também não tem aprendi como assim. puxar o celular mais perto, mãe? Porque agora Tenho, eu não tô tenho, aí do mas aí teu vai ficar lado. bem grudada. Vai É ficar que bem grudada em antes mim. a gente deixava longe porque eu ficava É, do lado, né? então, Precisava tem. mais espaço. Aí, prontinho, agora tá Consegue pertinho, ver? só que eu não consigo. Ixi, Bicarumi Atelier. Meu Deus, fala o seu nome, por favor. Então, deixa eu ver aqui, tem vários comentários. Quem é aqui? Ah, não consigo ler. Não adianta. A pessoa, para ler perto, precisa do óculos. Para ler E cadê longe, teu óculos? tá aqui do ladinho, ó. Então Tá aqui. coloca o óculos, não tem problema, ninguém vai Não, te julgar por eu vou isso. mostrar a receita Porque tá, agora, vai se todo mundo acalma. te julgar se você não ler os comentários, não se você colocar o óculos. Ah, mas não tem muito comentário. Sheila Paulo Crochês. Quem mais? Grazi. Ah, o nome dela é Grazi. Legal. Ela aprendeu a ler receita assim, comparando o vídeo com a receita. Mas eu vou mostrar como que é uma receita assim, da Imaginariando, tá? Para a gente ver mais ou menos. Então, atenção, vamos virar o vídeo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vocês vão olhar um pouquinho o teto aqui, deixa eu ver se é isso. Isso, olá, sucesso. Às vezes dá certo. Então, vamos aqui, ó. Essa aqui é uma receita, tá visível? Tá. Veja aí, tá vendo? Nossa, mas o Tá. seu celular tá tão chuviscado, mãe. Bom, É, o mas que que tá eu posso visível. fazer? É, não tem o que fazer, é só uma observação que eu tô vendo agora isso. Então, aqui é um exemplo de uma receita. Essa receita aqui é da tartaruguinha, né? Então, eu peguei aqui, por exemplo, a receita da cabeça. Então, normalmente uma receita, ela tem esse formato assim, olha, o número da carreira. Deixa eu pegar uma agulha aqui para mostrar, para não ficar o dedão aparecendo, né? O número da carreira, o que você vai fazer na carreira. Agora eu vou ter que pôr o óculos porque eu não estou enxergando. Só um pouquinho. Muito bem, Maria Tereza. Então tá lá, ó, número da carreira, a instrução do que você vai fazer na carreira e o número total de pontos. Normalmente, a receita é assim. A Sheila diz que dá para ver a receita. Obrigada, Sheila. Tá? Então aqui, ó, terceira carreira, um ponto baixo mais um aumento, daí aqui o asterisco, repete por toda a carreira. Isso aqui significa o quê? Que essa instrução que está entre parênteses com esse asterisco aqui, ela vai ser repetida até o final da carreira. E quando você terminar essa carreira aqui, você vai terminar com 18 pontos. Então, a receita é isso. Não é muito difícil, sabe? Mas é aquilo que eu falei. Você ouve a pessoa falando, você não consegue imaginar como que é escrito isso. Por Uhum. exemplo, aqui quando começam as diminuições, olha, aqui na 10ª carreira, 3 pontos baixos mais uma diminuição. De novo, asterisco, tudo entre parênteses. Então, vai repetir por toda a carreira e vai terminar com 24 pontos. Às vezes, não é assim, não vai repetir por toda a carreira, mas aí está lá, 3 pontos baixos, mais uma diminuição, vezes 3, por exemplo. Então, você vai fazer 3 vezes essa instrução. E aí, quando você terminar a carreira, você tem aqui, entre parênteses, o número de pontos que é para ter nessa carreira. Uhum. Normalmente é assim que deve aparecer a receita, né? Mas é claro que nem sempre acontece isso. Então, deixa eu ver outra coisa que eu tinha pensado em falar aqui, que não é muito comum nas receitas. Vamos ver. Essa daqui, olha, você vê, ela tem que, como instrução, você vai trabalhar em espiral, a linha que você vai usar, como você vai começar, começa com círculo mágico, né? Como que você vai terminar, você vai arrematar e vai deixar um fio para costurar. Então, normalmente é assim, a receita ela tem que trazer todas essas informações para você saber o que está fazendo. Às vezes,
Vamos ver. Aqui na cabeça, olha, tá lá, colocar um enchimento. Que é outra coisa que a gente viu também, algumas pessoas têm dificuldade com enchimento, né? Quando colocar, se coloca pouco, se coloca muito. Então, as receitas devem trazer, nem todas trazem, tá? Mas deveriam trazer a instrução de como colocar o enchimento. Essa aqui é uma receita bem simples, que quase não tem enchimento. Mas alguém aqui que está ouvindo já deve ter feito aquelas receitas maiores que você coloca um pouquinho de enchimento, continua fazendo e depois coloca mais um tantão lá. E isso tem que estar escrito na receita. Outra coisa, quando é com olho com trava de segurança, isso obrigatoriamente tem que estar na receita. Porque como você... algumas nem falam a hora de colocar enchimento, Sheila, concordo com você. E pior, algumas também não tem nem como é que você monta esse negócio depois. Só tem ali a instrução de como faz. Tipo assim, você faz e ok, ótimo, você fez, parabéns para você. Agora se vira para montar, não é assim? Então, quando a receita pede olho com trava de segurança, obrigatoriamente tem que dizer aonde vai colocar o olho. Porque depois você termina a cabeça e fecha ela e tá lá, colocar o olho com trava de segurança. Ah, tá, eu vou cortar a cabeça agora e colocar o olho, né? Não, não vai, tinha que estar antes. O enchimento tinha que estar antes. Então vamos ver aqui, olha, por exemplo, esta aqui, ó, é essa tartaruguinha que nós estamos vendo aqui. Vou mostrar aqui a minha tartaruguinha bebê. Aí, ó. Fofinha. Essa tartaruguinha. Então, essas receitas aqui da Imaginariando, vamos lá para o final, aqui, ó, essa parte, aqui começa a parte da montagem do amigurumi. Tá lá, ó, montagem, instrução de montagem. Isso aqui também é uma coisa que nem sempre, deixa eu só dar isso, nem sempre aparece nas receitas, que é como você vai montar. Então, aqui eu falo, ó, inicia a montagem pela concha, tal, termina a costura. Aí, às vezes, tem algum gráfico, por exemplo, aqui, olha lá. Como que você vai costurar, como que você... Opa, voltou. Voltou. Tá vendo? Como você posiciona as partes do amigurumi. Aqui, ó, onde posiciona os olhos, como que faz o bordadinho. Tudo isso deveria estar... Tá bem, bem escura a imagem, né? Aqui acho que tá melhor. Tá. Tudo isso deveria estar nas receitas, sabe? E é assim que elas devem ser apresentadas. Então, quando eu falo em ler receita, vamos voltar lá. Ah, tem outra coisa que é bem interessante, que tem que estar nas receitas. E também não adianta lá a gente ver aquelas abreviações e não saber do que se trata, né? Então, sempre é bom quando tem isso aqui, olha, para você saber que PB é ponto baixo, que AUM é aumento, que DIM é diminuição. Isso aqui é importante ter na receita. E quando você vê isso no tutorial, você ouve a pessoa falando aumento, diminuição, BLO, FLO, e não explica o que é, a gente fica meio perdido, ou a gente não sabe identificar quando vê escrito. Então, esse é o maior problema que eu vejo dos tutoriais, é fazer essa conexão entre o que está sendo falado e como isso é escrito. Tá? Bom, então, era isso. Vamos voltar aqui. Acho que eu vou voltar agora a imagem para mim, para vocês não ficarem vendo só a minha mão. Peraí, chegar mais para lá, vira a imagem, vocês vão ver o teto agora. Cheguei Hoje aqui. não tem nenhum Sou eu de gatinho. óculos. Olha lá. E aí, tem algum comentário, não? Alguém falou verdade. A Sheila. Alguém falou, Sheila é ótimo. falou. A Sheila falou verdade. Deixa eu tirar o óculos agora, porque senão eu não enxergo de longe. Meu Problema. Deus do céu.
Estamos Velharia bem total. hoje aqui. Uma que Estamos não bem enxerga, a hoje. outra que não está aparecendo, enfim. Você estava falando ali da receita, eu lembrei de alguma coisa e agora me fugiu da cabeça. Ai, meu Deus do céu. Além de escrever receita, tem que amarrar o pensamento para não fugir. Não, é que você estava falando dessa coisa de aparecer no tutorial FLO, BLO, e daí depois a pessoa não sabe como que é na receita. Isso. E aprender a ler receita em português, assim, eu acho que também ajuda você a depois começar a entender em outras línguas, né? Porque daí você Ah, entende o sim. que que é aquele ponto, afinal de contas, e daí quando você encontra aquilo em uma receita em outra língua, acho que fica mais fácil de supor o É, que é, né? eu não lembro quem foi, eu não anotei aqui. Alguém falou lá na pesquisa que tem dificuldade com aumentos. Vou só falar esse assunto antes, daí a gente vai para esta receita. Tem dificuldade com aumentos porque fica embabadado. Aí, o que eu queria dizer é assim, quem sabe ler a receita, vê, começa a perceber que existe um padrão para fazer os aumentos, né? Então, a cada carreira, você tem uma quantidade máxima de aumentos que você pode fazer para não ficar embabadado. Ou uma quantidade de aumentos quando você quer dar alguma forma. Por exemplo, lá no vira-vira, se a gente prestar atenção no corpinho, deixa eu ver onde é que está o vira-vira. Ah, está ali embaixo, só um pouquinho. Que agora tem que grudar o fone aqui nas orelhas. Então, aqui, o vira-vira, se a gente prestar atenção, esse daqui está com um umbigo, né? Mas ele tem uma série de aumentos que acontecem aqui, que quando você começa a fazer, parece que ele vai ficar embabadado. A intenção disso é formar a barriguinha dele. Aqui está com o umbigo, não aparece, mas ele tem uma barriguinha. Quando não está puxado aqui, ele forma um voluminho aqui. Então, quando você aumenta muito, que fica embabadado, normalmente é para dar esse efeito, depois você reduz, fazer esse efeito de bolinha. Mas, se você só quer aumentar, como aqui, você só quer aumentar para ficar maior mesmo, isso aqui segue uma regrinha. Você não pode ir aumentando conforme você acha que deve ser. Tem uma regrinha para fazer esses aumentos aqui. E isso, quando a gente começa a ler a receita, você percebe esse padrão, sabe? Que são padrões diferentes. Tem o padrão para você fazer o círculo e tem padrão para você fazer o círculo perfeito. Mas, se você prestar atenção, o número de aumentos por carreira é o mesmo, tanto num quanto no outro, só muda a disposição dos aumentos. Isso tudo você só vê quando você lê a receita. Você não precisa estudar muito, mas você começa a perceber que é sempre repetitivo. E aí você vê o padrão, você consegue ver esse padrão. Então, quando você pega uma receita estrangeira, mesmo que você não saiba falar a língua, eu sempre falo o seguinte: os números, graças a Deus, eles são arábicos. Então, os números, tanto faz se a receita é japonesa, brasileira, russa, o que for, os números são sempre 1, 2, 3, 4, é igual. Então, o número você já sabe ler. Já está meio caminho andado. Número você sabe ler. A instrução que está escrita ali, você não faz a mínima ideia do que seja, porque você não sabe falar a língua. Mas você sabe, por exemplo, que para fazer um círculo, nas receitas em português, se você olhar, começa lá, 6 pontos baixos, 6 aumentos, um ponto baixo mais um aumento, repete até o fim. Então, isso você acaba memorizando de tanto fazer. Aí você pega uma receita em japonês, por exemplo. Você não sabe ler japonês. Você sabe que tem uma instrução e que tem um número entre parênteses no final da carreira, que quer dizer o número de pontos daquela carreira. Aí você vê lá um monte de coisa escrita, 6. Entre parênteses, 6. É óbvio que você fez 6 pontos de alguma coisa para chegar em 6. Na outra linha, tem lá um monte de instrução. Deve ter sei lá, um monte de coisa. E lá no final,
12. Ou, sei lá, 1 vezes 6, 12. Então, aí você vai, bem isso, por repetição, você já vai sabendo o que você tem que fazer. Então, se começa com 6, na outra carreira tem 12, é claro que você vai colocar um aumento em cima de cada ponto, para chegar no 12. E assim você vai aprendendo por similaridade, né, o que está escrito na receita em português com a receita em japonês, em russo ou qualquer outra língua. Então, assim, ler receita é importante até para isso, para você aprender a ler em outras línguas. E isso te abre um grande horizonte, porque a partir do momento que você começa a ver que você tem capacidade para entender receita em qualquer língua, olha só que beleza, né? Se você conseguir achar um site lá japonês que tenha uma receita e conseguir executar ela, gente, olha só, o leque de opções aumenta muito. Então, por isso que é importante treinar a ler, sem dúvida nenhuma. Sabe? E se você quiser criar amigurumi, é claro que isso é mais do que importante. É isso que eu ia falar, porque tem toda aquela coisa que você sempre fala, que que a gente não cria do nada, né? A gente aprende com as coisas que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Então, você ter contato com um maior número de receitas de qualidade, né? Porque, assim, a gente sabe que essas japonesas, russas, não sei o que, tem uma qualidade boa, né? A maioria Eu delas. Então, imagino que elas devem ter qualidade ruim também, mas as que mas as a que gente chegam entra em aqui pra gente. contato são boas. A Então, Sheila falou assim, que nunca fez uma estrangeira, mas que entendeu assim mesmo. Por isso, né? Você começa a fazer e a coisa vai ficando cada vez... e assim, chega uma hora que você vê a forma que você vai fazer. Que nem esse aqui, é uma cabeça redonda, né? Ok, você já meio que sabe o que você vai fazer. Você vai começar, você só olha lá, vai começar com quantos pontos? 6. E aqui vai ter quanto ponto? 54. Então eu sei como chegar. Que aumento eu tenho que fazer até chegar a 54? Entendeu? Você não precisa mais ficar lendo a receita. É isso que eu quero dizer. Você vai fazendo, não é decorar. Decorar é outra coisa. Decorar, você fica que nem um papagaio, repetindo, repetindo, não sabe o que está fazendo. Não, você tem que entender o que você está fazendo. Especialmente quem quer criar amigurumi tem que entender o que está fazendo, o que cada aumento representa na receita. Você quer criar uma forma, você tem que saber o que você vai fazer aqui para criar essa forma. Senão vai sair tudo bolinha, quadradinho e cilindro, né? Espera aí que agora alguém fez um comentário bem grande aqui. Espera aí. coloca o óculos. Nossa. Não precisa? Teca, gostaria de tirar uma dúvida. Aqui, a Delita. Ah, Qual a Delita, nossa regra? A aluna. Delita! Quando se faz um boneco, como por exemplo, o vira-vira, como distribuir esses pontos? A regra sempre... Não, Adelita. Ela está perguntando se a regra sempre segue a dos aumentos, né? Para fazer... Qual a regra quando se faz Mãe, um coloca o boneco como, óculos para ler o por negócio exemplo, inteiro. vira... É que está meio apagadinho. Se sempre segue a regra dos aumentos. Não. Então, é isso que eu queria te falar. Olha só. Adelita! Oi! Essa regra dos Mas olha só, aumentos... Adelita, você pode comentar lá no curso, viu? Que daí a gente responde. A gente não, no caso a Teca responde, né? A Adelita é nossa Então, aluna do curso, viu, gente? a regra dos aumentos que você está falando é aquela do círculo, né? Que a gente começa com 6, daí aumenta mais 6, mais 6, mais 6. Essa é a regra normalmente usada para aumentos. E essa regra ela é usada para fazer esferas. Agora, no vira-vira, você vê, ele não é uma esfera, né?
Então, ele tem uma maneira de fazer aumentos um pouquinho diferente. Por exemplo, aqui, para fazer o volume da barriguinha, ele tem aumentos concentrados nessa região aqui, olha. Aumenta aqui, aí faz um volumezinho aqui na frente, e depois diminui para formar essa bolinha aqui na frente, que é a barriguinha. Então, nem sempre a gente usa a mesma regra. Mas, conforme você vai fazendo e vendo qual o efeito que o aumento tem no amigurumi, você consegue identificar onde colocar o aumento, entendeu? Então, para você fazer um volume concentrado aqui na frente, você vai concentrar os aumentos aqui na frente, né? Se você quisesse fazer uma barriguinha bem pronunciada, você ia ter que fazer um montão de aumento aqui e depois diminuir rápido para formar aquela bolinha. Deixa eu ver se tem mais alguém que falou alguma coisa aqui. Aqui, olha, esse meu celular, vou te contar, viu? Não, não falou, não. Entendeu? Lá no curso, eu falo, tem um módulo que eu falo sobre formas de cabeça, formas de corpo. Então, lá eu explico mais sobre esses aumentos, né? Se você quiser, por exemplo, fazer aqui, olha, um detalhe, e o que eu falo para aumento serve também para diminuição. Se você quiser que ele fique aqui com uma anquinha, por exemplo, com uma, como é que chama aquilo aqui do lado? Que a gente tem, assim. Culote. Culote, pneuzinho aqui do lado, você também vai ter que fazer aumentos aqui, para ele formar essa bolinha. E nem sempre segue a mesma regra, depende de quão grande você quer formar a barriguinha. Se você quer uma barriguinha discreta, você faz pouco aumento. Se você quer ele bem barrigudo, você faz muito aumento, né? É por isso que eu falo, quando você cria amigurumi, você vai fazendo e vendo o efeito que ele vai criando, né? Até mesmo a cabeça. Você pode fazer uma cabeça, que nem a do esquilo que está ali atrás, que ela não é redonda, ela é mais bicudinha aqui na frente. E como que você faz isso? Bom, tem várias formas. Uma é você começar do bico para cá, a outra você pode começar daqui e fazer aumentos aqui, como a da raposinha, que ela tem um bico assim. Então, tudo depende da forma que você quer dar, mas o importante é você ver o efeito que cada aumento cria na peça. Uhum. E o contrário também é verdadeiro. Cada diminuição, né, que a diminuição ela faz isso com o amigurumi. Enquanto você está vindo aqui com uma peça reta e aumenta, a diminuição vai fazer o contrário, né? E é isso que cria as formas. Uhum. Não sei se a Adelita, se tá tudo certo. Adelita, diga aí. Entendeu? Essa parte está bem lá para frente no curso, né? Tá na parte de criação autoral mesmo. Então, Peraí, a Adelita falou mais alguma coisa aqui. Entendi sua explicação, mas minha dúvida é se a somatória deve seguir a somatória de pontos 6, 12. Não, não deve seguir, não. Quando você faz esses aumentos para criar um volume especial, daí você foge dessa regra. Daí você pode ter aumentos. Essa regra de 6 em 6 é para você ir aumentando proporcionalmente para fazer essa forma arredondada aqui. Aqui você sempre aumenta de 6 em 6. Mas para fazer essas outras formas, você pode fugir dessa regra. e daí é qualquer regra, tipo, você pode inventar uma regra. Daí não tem regra, na verdade, né? Daí você não precisa somar de 6 em 6. O Joca, por exemplo, que está ali atrás, ó, só está ouvindo a gente, ele tem uma parte dele que ele foge completamente, porque eu queria fazer o corpo dele, se a gente cortar ele aqui assim, né, e olhar aqui, se você olhar ali, ele é achatado embaixo, e daí ele forma uma barriguinha para cima.
E a soma desses pontos todos aqui, eles não são múltiplos de 6. Ele fugiu totalmente à regra para poder dar esse formato. Por isso que é tanta tentativa e erro, né? Porque você é difícil só visualizar isso na tua cabeça e já reproduzir de cara, né? Então, Sim. você É faz daí. claro que quando a gente está começando a criar amigurumis, é claro que você não vai começar criando um negócio muito grande, né? Eu comecei com a tartaruguinha. E a tartaruguinha, se vocês olharem a receita, ela não passa de bolinhas, 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 né? Tem uma bolinha mais achatadinha, outra bolinha mais comprida, mas ela é um monte de bolinhas. Então, quando você começa a criar, a gente tenta usar essas formas que a gente está mais acostumada. E aí, conforme você vai fazendo, você vai vendo a possibilidade de aumentar mais para um lado, mais para o outro, achatar embaixo. O Joca, por exemplo, ele tem a barriga inteira chata e ele não tem nada, que nem aqui no o vira-vira eu coloco um acetato aqui para ficar bem chatinho, né? O Joca não tem isso, ele é naturalmente barriga chata. A academia que ele faz é muito boa, inclusive. Passa o contato dessa academia. Então, ó, então não tem problema se a somatória fica em pontos ímpares. Não, não tem problema não. Agora vai ter que pôr o óculos. Mas que resistência colocar o... É que eu sou muito insegura com isso. Não seja. É a Adelita Não ainda? seja insegura, é a Adelita. Obrigada pelas explicações. Não seja insegura, se solta. A melhor parte de criar um amigurumi é que você pode fazer tudo o que você quer. É claro que nem sempre vai ter o resultado que você quer, mas faz parte a gente se soltar e experimentar tudo que dá para experimentar, né? E é aquilo que eu falei, vai escrevendo. Porque o que acontece? Se não ficou do jeito que você quer, desmanche e faz de novo. Tenta de uma nova forma. Mas não perca o que você fez, que pode ser que lá para frente você queira reproduzir aquilo em um outro amigurumi. Daí você não vai ter que ficar pensando, meu Deus, o que eu fiz aquela vez? Já está escrito, entendeu? Então, por isso que eu falo sempre, amigurumi a gente não erra, a gente aprende, né? E sempre escrevendo. Porque se você faz e fica, poxa vida, eu queria que ele fique. O Joca são incontáveis, a Adelita vai ver lá no curso. Isso que acho que ainda não foram todas as tentativas que estão lá. Não, não São foram todas. incontáveis Quase as todas estão lá, tentativas. mas não foram todas, não. Porque senão ia ficar, né? É, porque a cabeça dele não foi feita assim de uma hora para outra. Tinha todo um planejamento para fazer. E assim, você faz. Aí, puxa vida, teve uma lá que ficou um negócio tão esquisito, né? Ficou uma bola na cabeça. E é assim que acontece. A gente faz, não deu certo. Então, isso aqui eu não vou repetir. Eu vou escrever bem o que eu fiz, dizer não deu certo para não repetir. Mas é isso, é tentativa e erro. E a Adelita não se prenda a regra nenhuma. A melhor regra é a que não tem regra, mas toda regra tem exceção. Então pode ser que essa seja uma. É bem isso, né? Criar é se soltar mesmo. E É, se infelizmente, soltar, assim, tomar consciência de que você raramente vai conseguir de primeira, né? Então, raramente vai conseguir. negócio. Tanto que você aí fez o vira-vira nessa cor horrenda, porque você fez e refez e fez e refez trocentas vezes Ô, e não queria gastar coitadinho. uma linha que você gosta. Coitadinho do vira-vira. Não é horrendo, não é assim. Não precisa falar Não, a dele assim. cor, tô falando da Eu cor. acho ele até simpático, tá? O único problema é que ele não tem olho, nem boca, nem orelha, nem nada. Então eu posso falar mal à vontade que ele não está ouvindo. Não, mas assim, fazer em uma linha que você não gosta, porque realmente tiveram várias Ah, sim, tentativas, né? é. E O claro, Joca, por né? A gente sempre exemplo, fala aqui no curso, a Teca ensina todo.
todos os meandros das receitas, como ler em outras línguas, como fazer, etc, etc, etc. Tem modelo, né? Tem Para modelo, fazer em cima e tudo mais. Inclusive, assim, o Joca foi um exemplo que eu fiz, eu queria fazer ele naquela linha que ele foi feito, né, a amigurumi pelúcia, e eu fazia, desmanchava, fiz e desmanchei tantas vezes que eu tive que jogar muita linha fora, né, porque saiu todo o pelinho da linha. E tem isso também, às vezes você acha que é facinho, né, não, aqui é bem facinho de fazer, já vou fazer na linha final e não dá certo. Então, às vezes é bom fazer nessa linha horrorosa, assim, né? Criar a receita nessa linha e depois aí passar na linha certa. Uhum. Eu acho que eu não tenho mais. Ah, sim, a gente tinha conversado então de deixar um exercício, né? É mesmo, deixar um exercício. Qual que era o exercício mesmo, Thalita? Me lembre, por favor. Tartaruguinha. Ah, é, a tartaruguinha. Tá louco, hein? O que que a gente estava falando até Então, agora? então, gente, o exercício é o seguinte. A tartaruguinha Exercício para tá quê? lá para ler receita, para entender a receita. A Uhum. tartaruguinha, a receita dela tá lá na Imaginalinha, tá? Vai ficar o link na bio, né? Então você pode baixar a receita, tá lá, gratuita. Você baixa essa receita e a tartaruguinha também tem um passo a passo. Então, olha só, você pode pegar a receita e ver aquilo que eu estava falando, a receita junto com o passo a passo. Você vai ver lá, quando eu falo 2 pontos baixos mais aumento, você vai olhar ali, é assim que escreve. E é um bom exercício para você ir treinando ler receita. Então, inclusive, essa receita, deixa eu até conferir aqui, peraí, só um pouquinho, estou mexendo no celular. Deixa eu até conferir, porque eu acho que ela tem o QR Code, né? No final é só isso mesmo. Tem. Então, aqui, ó, aqui no final ela tem um QR Code. É só você apontar o celular aqui e já vai direto para o Apontar a passo a passo câmera, tá? a Tem que, câmera. tem que Não é colocar o dedo. no. Não, é que tem que colocar na câmera, como se fosse tirar uma foto, apontar o celular ali e daí vai aparecer para entrar em um link qualquer. Daí você clica lá, você vai ser direcionada para o vídeo. Isso, o vídeo está no YouTube, então tem lá o passo a passo completo para fazer a tartaruguinha. E a receita está aqui, é uma receita gratuita. Então é um bom exercício para quem quer começar a aprender a ler receita, começar a fazer comparando a receita com o passo a passo. E com uma Uma coisa que receita eu não muito bem falei, escrita. com a receita muito bem escrita por mim. Modéstia à parte, né? Muita modéstia à parte. Deixa eu falar uma coisa aqui às vezes eu coloco, às vezes não, quase sempre. Quando não tem é porque eu esqueci mesmo. No cantinho da receita aqui eu sempre coloco uma listinha de abreviações, porque às vezes você está lá no meio da receita, você vê uma abreviação e não sabe, esqueceu o que é. Então, para não ter que ficar indo e voltando, tá ali no cantinho. Era só isso que eu queria falar. Legal, legal. Né? Bom, então, um resumo do que falamos aqui. Resumo do que falamos. Primeiro, não existe nada contra você fazer amigurumi por tutorial. Especialmente se você está começando, é uma ótima ideia você pegar um tutorial para você aprender a técnica, começar a aprender os pontos, é ótimo. Mas é bom você sempre tentar fazer acompanhando com a receita para aprender a ler receita. E por que é importante ler a receita? Porque não existe tutorial para todas as receitas do mundo. E a gente sabe que aquelas receitas mais bonitas não tem tutorial. Então, se você não souber ler a receita, não adianta você comprar a receita, não adianta nem... Sabe aquele curso que às vezes eu falo de 1000 receitas? Nem aquele adianta. Sabe, aquele que é bem baratinho, receita pirateada, etc, etc. Nem aquele adianta, porque você vai pagar barato um curso, vai receber lá 1000, agora tem um que é 10.000 receitas, né? Só por Deus.
10 mil receitas, se você não sabe ler a receita, não vai resolver nada, né? Porque eles dizem que tem vídeo lá, mas não é tutorial de 10 mil receitas. Do pescoço a cortar, porque não é. Uhum. Mas, enfim. E você ficar dependente de tutorial, o que que acontece? Você vai estar dependente de internet. Você não vai conseguir expandir a seu leque de amigurumis que você pode fazer. Então, é sempre bom você tentar ler a receita. E se você quiser criar amigurumis, aí com certeza você tem que ler mesmo, né? Não tem outra saída, não tem escapatória. Tem que ler, sim. Tem que ler e escrever. Mas tem que começar lendo, né? E não desista, tá? Se você achar difícil, não desiste. Porque andar também é difícil e a gente treina até aprender a andar. Falar é mais difícil ainda, a gente treina até aprender a falar. Então, ler receita não é tão difícil quanto andar nem falar. É só treinar. Treino e persistência, treino e persistência. Pois é. E a outra coisa é que quando você lê receita, é aquilo. Quanto mais lê, quanto mais faz, você consegue ver uma receita em outra língua e entender. Então, você vai poder fazer receita em praticamente todas as línguas, né? Inclusive, as estrangeiras, às vezes, são mais bem escritas que as brasileiras, né? Infelizmente. Mas é assim que acontece. Então, tá, Obrigada, Sheila. Espera aí. Espaço para Sheila. Muito boa a aula. Obrigada, Sheila. Que bom. E eu nem sei que horas são, Thalita. Você nem que eu, tá aí pois é, cuidando então. Eu não então. sei, porque eu tô no meu celular, a gente esqueceu, né? Que as duas usando o celular fica sem horário. Alguém diz que horas são agora, por favor? Que a gente está perdida. Bom, você tem recados da semana para dar? Recados da semana. Semana que vem começa de novo, recomeça, né, a live do Vira-Vira. Essa sua aí de colocar as abreviaturas em cada rodapé é muito bom, obrigado. 11 horas. Quem Olha que só, falou? 11 horas. Obrigado. A Adelita e a Sheila. 11 horas. Então, voltando. Quinta-feira, às 19h30, tem a live Vira-Vira. É isso, né? Meu Deus, faz tanto tempo que eu já não lembro. A live Vira-Vira. Quinta-feira, às 19h30. Nessa quinta-feira vai ser especial, porque eu vou trazer o Vira-Vira e ele vai estar disfarçado de um bichinho do Natal. Olha só. Eba. O Vira-Vira, para quem não conhece ainda, para quem já conhece, não é novidade, já deve estar careca de ouvir isso, mas para quem não conhece ainda, o Vira-Vira, eu criei esse corpinho aqui maravilhoso, não vou mais falar que ele é feio, não, porque a intenção é transformar ele em qualquer bichinho. Então, se vocês olharem aqui atrás, olha, tem raposinha, o que é aquela ali? A vaquinha. Ah, sim, a vaquinha. A vaquinha tá toda que participou da ali. semana, ela tá toda bonitona. Tem um gatinho aqui. Ali acho que não dá para ver. O morceguinho tá caído. Ah, é o morcego. Não, ele tá lá atrás, tá dormindo agora. Tá aqui atrás, ó, o morceguinho, que foi especial de Halloween. Então, o Vira-Vira, ele é para se transformar em outros bichinhos. E cada quinta-feira... Agora entendeu. Alguém falou que ia perguntar o que era Vira-Vira. Agora entendeu. Cada quinta-feira eu trago um bichinho diferente. Então, a menos do especial de Halloween, que foi morceguinho. Quem que falou, desculpa? Ai, Thalita. A Sheila. Ah, Sheila. É bom saber quem que tá falando. Então, cada quinta-feira eu trago um Vira-Vira diferente e daí no final da live a gente sorteia qual vai ser o bichinho da próxima semana. Então eu tenho, vocês não vão ver, mas tem ali no quadro, tem uma lista de uns 30 bichinhos ainda que estão para sair de Vira-Vira.
O morceguinho foi o especial de Halloween. E o próximo agora, que eu não vou contar o que que é, vai ser o especial de Natal. Então, quinta-feira, às 19h30, live do Vira Vira. Sábado, às 10 horas da manhã, papo de amigurumeira, ainda não sabemos qual é o tema. Nesse sábado, no próximo, não terá papo de Ah, amigurumeira. desculpa. Sábado agora não vai ter papo de amigurumeira, porque nós vamos estar fazendo um curso. E na terça-feira, às 19h30, Delita! Daí tem o nosso encontro do curso. Deixa eu... Só vou mostrar para vocês só um pouquinho. Peraí. Esse. Ai, gente, eu não consigo olhar para ele, não dá risada. Ele tá ainda com umas fitas aqui. Esse aqui é o morceguinho. Que ele tá de pantufas. Na verdade, é para ele ficar colado aqui em cima. Aqui é uma vassourinha que caiu também. Nem sei onde é que foi parar. Mas é para ele dormir de cabeça para baixo. Então, esse foi o especial. Caiu os pelinhos da vassoura. Que pena. Que dó. Esse aqui foi o especial de Halloween. Né? Foi o morceguinho vira-vira. Para vocês verem, é o mesmo corpinho, olha, só que com algumas alterações ele se transforma em qualquer outro bichinho. Então é isso, gente. Esses são os recados. Mais algum que eu esqueci? E tem gente que perguntou já, né, mãe, se o vira-vira pode virar uma pessoinha, por exemplo. Pode, e pode, né? Pode. Nada contra, né? O corpinho é esse aqui. Né? O corpinho é esse. E a receita do vira-vira, né, a gente já avisou ainda durante a semana, quando eu fizer a live, e por uma semana a receita vai estar lá na Imaginalinha, gratuita, para quem quiser baixar. E depois disso ela sai, e daí vai aparecer de novo, mas paga. Tá certo? Tá certo. Então tem que aproveitar a semana, né? Baixar. Tem que aproveitar, assistir, dar palpite, falar mal se quiser. E daí baixar a receita, criticar a receita se achar erro. Gente, eu preciso também que vocês me avisem. Se acharem algum erro, me avisa para poder arrumar. Ó, essa aqui é a zebrinha, essa ainda não foi feita. Ela tá de biquíni, inclusive. Ai, eu adoro esse biquíni. Esse foi pedido especial meu, viu? Foi, o biquíni, pois é. Que na verdade ele vai na vaquinha, esse biquíni. O que não resolve muito, que ela fica com as tetas de fora. O que eu ia falar também? Ah, sim, e também, se vocês fizerem, marcarem, né? Colocarem hashtag amigo vira-vira, porque a gente gosta de ver vira-vira de todo mundo, repostar e tudo mais, é sempre tão legal. Uhum. Então é isso, gente. É isso, hoje... acho que não temos mais nenhum aviso, né? Então, só lembrando, no próximo sábado não tem papo de amigurumeira, quinta-feira que vem, 19h30, vira-vira. E na terça-feira, Natal, encontro das E lembrando que o último vira-vira que a gente sorteou e que ainda não apareceu, né? Foi o gatinho. Então, essa quinta-feira vai ser o especial de Natal. Como não apareceu o gatinho? Apareceu o gatinho. Apareceu, sim. É que na do gatinho você não sorteou o próximo. Não sorteei, tá certo. Que o próximo era o morceguinho. Então tá, gente, era isso mesmo. Então, nessa quinta-feira vai ter o especial de Natal e a gente sorteia o próximo. E já passou por aqui unicórnio, já passou por aqui a vaquinha, raposinha, gatinho. Sim, pergunta. Esses não estão mais lá para baixar ou estão? Como que tá a situação? Eu não dessas receitas. Lá, então deve estar lá. Não tirou? Então aproveita que a gente esqueceu de tirar, vai lá baixar tudo. Corre lá e baixa tudo. Corre lá, porque daqui a pouco é pago, hein? Então, se você está vendo a gravação desse vídeo, pode ser que você tenha perdido. Pode ser que você tenha perdido.
Então é isso, gente. Obrigado pela audiência. Sábado que vem não estaremos aqui, mas no outro a gente volta. E quinta-feira temos Vira-Vira. E por Certo? favor, deixem assuntos que vocês gostariam de ver aqui. Ah, sim. Uhum, é. Então, por É favor, isso. tragam assuntos, tragam dúvidas. Tá joia? Então é isso. Um beijo. Até mais. Tchau. Tchau, mãe. Tchau, tchau. Tchau.